Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E o tema de hoje eu vou falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Antes de começar a falar sobre o tema dificuldades de aprendizagem, eu gostaria de saber se você conhece as dificuldades do seu filho, nos conteúdos de aprendizagem. Ou se ainda não percebeu essa dificuldade, mas já recebeu um relatório ou um boletim, do seu filho com baixo rendimento escolar, me conta, deixe seus comentários para tirar sua dúvida, dar sugestão. Então é justamente sobre os motivos dessa dificuldade que já há algum tempo vem analisando e tentando encontrar um método preventivo e reeducativo para ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento cognitivo e motor, de acordo com o que é esperado para a sua idade escolar. Então, e a partir, de meus conhecimentos adquiridos, através das minhas formações profissionais de educação infantil, psicomotricidade, junto com as minhas experiências como professora desde 2005, atuando na educação infantil, ensino fundamental 1, e mãe de 3 filhos, que eu venho alertar os pais ou professores como se deve acompanhar e observar a criança através do seu comportamento, de modo que se possa atuar de forma preventiva ou reeducativa no processo de aprendizagem significativo, ok? Então, o que eu percebo, As angústias dos responsáveis de não saber como ajudar a criança, que tem dificuldade de aprendizagem. Ou então, muitas vezes, escutando, rotular as crianças com algum transtorno, sem saber de fato se é esse o seu problema de aprendizagem, E por conta disso, fica achando que seu filho tem algum transtorno? Ou será que o seu filho tem algum distúrbio? Então, o objetivo de hoje é tentar compartilhar com vocês com minhas experiências profissional e pessoal, como também meus conhecimentos adquiridos durante toda a minha durante a minha especialidade de educação infantil em desenvolvimento e de psicomotricidade, para que você entenda o que é a diferença entre dificuldade, distúrbio e transtorno. Como é feito o diagnóstico da criança com dificuldade de aprendizagem, Então, de acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais feito pela Associação Americana de Psiquiatria, conhecido como MDS, tem como objetivo oferecer o quê? Uma base comum de investigação no neurodesenvolvimento da criança. E esse manual, o que ele faz? Ele norteia e dá parâmetros para os profissionais de interesse em desenvolver um tratamento adequado em 6 meses, Mas uma parte desse manual fala sobre os transtornos de desenvolvimento da criança em seus aspectos intelectuais, de comunicação, conhecido aspectos autistas, TDAH, aprendizagem e motores, entre outros, Mas como o Aprendiz Educa, o objetivo da Aprendiz Educa é focar na excelência acadêmica desde a primeira infância até a segunda, aqui vamos delimitar nos transtornos específicos da aprendizagem. Combinado? E o que é de fato dificuldade de aprendizagem, Então, esse transtorno, como é linkado com prejuízo na leitura, na escrita e na matemática, será a psicomotricidade, que é uma ciência que desenvolve a criança pelo seu sistema psicomotor, ou seja, avalia a criança pelo seu corpo e mente, que vai garantir o desenvolvimento da criança como um indivíduo completo sob as suas perspectivas, Então, é através dela, a psicomotricidade, que iremos traçar uma rota de tratamento educativo ou reeducativo, para a criança alcançar sua aprendizagem significativa e perdurável, porque é uma ciência que permite à criança construir uma base sólida de aprendizagem e um desenvolvimento motor e cognitivo, Então, juntando os seus 5 elementos básicos da psicomotricidade com as competências necessárias para concluir o ano escolar,
de acordo com o BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, o responsável educacional ele poderá atuar de forma eficaz nas dificuldades de aprendizagem da criança, tá? Mas antes de tudo isso, é preciso saber identificar as causas de suas dificuldades de aprendizagem, ou seja, se elas são providas de interferências internas ou externas, né, na criança. Então, o ponto de partida para saber se essas dificuldades de aprendizagem são oriundas de interferências internas ou externas, os pais, os profissionais de educação devem perceber o quê? Devem perceber e identificar o que o comportamento da criança está quando está fora do padrão, ou seja, fora da idade de aprendizagem escolar, de acordo com as competências que elas devem adquirir dentro de uma escala favorável, tá? Então, por que um diagnóstico precoce? Porque pode corrigir as dificuldades e até mesmo evitá-las se atuarem de forma preventiva. Isso. Então, quando a escola percebe que o rendimento do aluno não está de acordo com o esperado, o ideal é quê? É marcar uma reunião com os pais para discutir como ambas as partes, ou seja, como a escola e a família podem ajudar no desenvolvimento da criança e juntos traçar ações para o acompanhamento escolar da criança de forma mais individualizada, né? E de acordo com as suas necessidades, a necessidade do aprendiz. Então, o professor, o que ele faz? Ele compartilha com os pais o seu ponto de vista profissional, né? Que tem conhecimentos sobre as competências esperadas para o ano escolar da criança, né? E os pais, em contrapartida, relatam como a criança no seu laço familiar e social fora da escola, né? Também como são seus hábitos, relacionamentos, ou até mesmo questão de saúde. Então, quando as dificuldades de aprendizagem são oriundas do lado interno da criança, os pais, de fato, devem procurar um neuropediátrico, né? Pois é um profissional da área de saúde autorizado em fazer alguns exames específicos com imagens, tá? Quem já teve a experiência de levar a criança a um especialista, sabe que a primeira ficha que se preenche é justamente a anamnésia, né? Ou seja, é onde se registra o histórico da criança desde lá do pré-natal até o momento atual. Para quê? Para entender como a criança está, né? Qual o motivo de suas dificuldades, a partir das informações, né, da sua história de vida, para que se possa traçar um tratamento adequado à criança, né? E ajudá-la nesse seu processo de desenvolvimento de forma bem adequada às suas necessidades. Então, voltando a falar sobre os 3 pontos de prejuízo na dificuldade de aprendizagem, que são elas, né? O prejuízo na parte escrita, na leitura e na matemática, né? Então, quando se fala sobre prejuízo na leitura, de acordo, né, com o manual DSM-5, entende-se que a criança ela pode ser disléxica. E o que isso quer dizer, né? Falta na criança uma precisão de leitura, ou seja, ela não tem a fluência da leitura. Consequentemente, né, faz com que ela tenha o quê? Dificuldade de compreensão, tá? Então, esse diagnóstico é feito por um profissional de saúde, né? Então, ou seja, por um neuropediatra, pois é quem é capacitado e autorizado a fazer um laudo médico, tá? Então, é justamente a partir desse laudo que os pais devem entregar, compartilhar à escola para que os professores possam tomar medidas diferenciadas, né, de avaliação e estratégia de ensino com esta criança, com este aluno. Então, quando se fala, outro exemplo, prejuízo na escrita, né, expressão na escrita quer dizer que o aluno está com desortografia, ou seja, a criança tem dificuldade na soletração, né, por lhe faltar o quê? Precisão na ortografia. E tudo tem uma consequência, então ela terá dificuldade o quê? Na pontuação, na compreensão, até na gramática. Então a criança ela não terá clareza e organização de expressão escrita, né? Então por isso que é importantíssimo o profissional de educação ter o conhecimento das técnicas de leitura e escrita para, além de identificar essas dificuldades na criança, poder ajudar o aluno de forma bem clara e simples, né? Então, quando se fala em prejuízo na matemática,
ela tem dificuldade de quê? De memorizar o cálculo operatório, não tem o raciocínio lógico matemático, então denominam esse problema como descalculia, tá? Então, como eu falei lá no início do vídeo, essa dificuldade ela pode ser de origem, né, de interferências internas da criança, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a inteligência da criança ela é preservada, mas o seu desenvolvimento de aprendizagem é comprometido por alguma disfunção neurobiológica, tá? Então, quais são os sintomas, né? Falhas na aquisição da linguagem, no processamento da fonética, no armazenamento de informações, falhas na questão da memória, do raciocínio, nas informações de linguagem. Então, a partir de um diagnóstico médico, o profissional ele vai atuar, olhar a criança para os seus fatores internos, né? Então, quando as interferências são oriundas do lado externo, isso quer dizer que a criança está com alguma coisa no sentido emocional ou ambiental, né? E por isso é muito importante saber como está essa relação familiar, até mesmo escolar, né? Entre os amigos, né? Então, como também pode ser algum problema de ensino, né? A metodologia escolar que a criança não se adaptou, né? Então, o objetivo aqui do Aprendiz Educa é justamente observar a criança no ambiente educacional, seja a criança com dificuldade de aprendizagem, com interferências internas ou externas. Então, qual é a diferença entre interferências internas e externas no desenvolvimento da criança, né? O primeiro passo é perceber se a criança se comporta de uma maneira diferente das outras crianças, né, da mesma idade. Então, em segundo passo, a escola, os responsáveis da criança devem fazer uma reunião em conjunto para identificar de onde estão vindo essas interferências na aprendizagem da criança, né? É de forma interna ou externa, tá? Então, uma questão a ser discutida. E o terceiro passo são os indícios, né, que fazem a interferência interna, né? Os pais devem providenciar uma consulta com o neuropediátrico ou o neuropsiquiátrico, né? Enfim, um profissional médico para que possa fazer um laudo, né? Através de imagem que comprove algum distúrbio ou comorbidade no aluno. Então, nesse caso, o professor nesse caso, o professor conduzirá o ensino para esta criança de acordo com as suas necessidades, tá? Então, se for interferência do lado externo, não precisa de laudo médico, mas mesmo assim, o professor irá atuar de acordo com as suas necessidades, tá? Aplicando atividades diversificadas, tá? Então, dá para dizer que existem duas maneiras de atuação do Aprendiz Educa, educando ou reeducando, né? Logo, educar é preparar a criança para um desenvolvimento adequado, ou seja, fazer com que a criança seja capaz de adquirir todas as competências do seu ano escolar conforme o esperado, tá? E o responsável da criança, seja ele professor ou pais, vai se antecipar aplicando práticas psicomotoras educacionais para evitar possíveis problemas de aprendizagem lá na frente no ensino fundamental. Então, para isso, é preciso saber quais são os pré-requisitos que a criança precisa saber, né, para adquirir as competências necessárias, né? Que serão as atividades que o aluno precisará fazer para que ele tenha uma aprendizagem significativa. Então, é justamente primeiro conhecer o destino final, né, para saber como traçar a rota da aprendizagem. Então, assim, quando a criança tem alguma deficiência ou um transtorno, o professor tem que saber como atuar de forma individualizada, né, por conta de suas necessidades, para que a criança tenha um desenvolvimento com todos os seus direitos e deveres, né, como diz o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as dificuldades de aprendizagem da criança afetam entre 5 a 7% da população brasileira, né? E quando eu falei que os profissionais sempre começam o tratamento a partir de uma anamnésia, é porque se faz necessário o especialista, né, o profissional, ele precisa conhecer a criança, né,
desde lá do pré-natal, onde ocorreu a gestação, né, o perinatal e o pós-natal também. Então, sobre a diferença entre dificuldade e distúrbio de aprendizagem, a primeira opção quer dizer que a causa dessa dificuldade é um fator externo. Então, pode ser oriundo tanto de um problema socioeconômico, por um problema pedagógico ou emocional, tá? Então, enquanto um distúrbio, né, ele é causado por um fator interno, né, é causa de uma desordem neurobiológica que influencia na capacidade do cérebro de processar com eficiência as informações verbais e não verbais. Então, sob o prejuízo lá na matemática, por exemplo, quer dizer que a criança tem dificuldade sim de fazer interpretação de texto, né? Porque a criança ela não consegue compreender a lógica da multiplicação, divisão, subtração, né? Então, assim, como se deve fazer a avaliação no decorrer do ano escolar, né? É muito comum a escola oferecer 3 relatórios anuais, tá? Em períodos trimestrais. Então, é por isso que o Aprendiz Educa ele vai atuar com práticas psicomotoras educacionais em 3 meses, né? E esse é um período mínimo que a escola avalia o aluno dentro das competências acadêmicas, né? Então, essas avaliações periódicas são para perceber como está a evolução do aluno no ano escolar. Então, se a criança tiver alguma dificuldade, né, ou seja, estiver abaixo das expectativas, o professor terá tempo para atuar em parceria com os pais, tempo para tomar medidas que levarão a criança a alcançar um excelente desempenho escolar, tá? Então, o MSD, né, diz que a intervenção médica para um tratamento a partir de um diagnóstico e com um laudo médico, ela necessita de um período de 6 meses para acompanhar a criança, né, nesse seu desempenho, que é um processo que envolve, primeiramente, um laço afetivo, tá, da criança com o novo profissional. E, diferentemente daqui, que aqui eu considero um acompanhamento em 3 meses, por quê? Porque as pessoas envolvidas nesse processo educativo ou reeducativo da criança pressupõe-se que já tem um laço afetivo com ela, né? Então, já que me refiro aos responsáveis do aprendiz. Então, qual seria a diferença entre identificar e diagnosticar as dificuldades de aprendizagem? O papel do professor é de identificar onde a criança está tendo a dificuldade, né? Durante as atividades propostas para desenvolver o que? Suas habilidades. Então, a partir dessa identificação, o professor vai criar o que? Recursos diversificados para que a criança consiga desenvolver a atividade proposta, né? E assim, para diagnosticar como foi esse processo de raciocínio da criança durante o conteúdo abordado, né? Por isso, a importância do profissional de educação conhecer as inteligências múltiplas, né, do aluno, né? Segundo os estudiosos, diz que todo ser humano tem entre 8 a 10 inteligências, né? Segundo Gardner, o criador das inteligências múltiplas, ele aborda essa importância no ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, tem um novo tema que está sendo abordado em sala de aula. Então, como o professor vai desenvolver a linguagem do aluno, tá? De acordo com a base, o BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, o professor já sabe quais são as competências que seu aluno deve alcançar, né? E este, por sua vez, vai desenvolver a atividade proposta pelo professor de acordo com a sua inteligência mais desenvolvida. Então, para começar, o ideal é o quê? Fazer, primeiramente, uma avaliação diagnóstica no aluno, tá? E o que seria isso? Como, né? É o momento que o professor lança um novo conteúdo a partir de uma história, ou imagem, ou um documentário, né? Para lançar um novo tema de estudo. Então, esse momento é oportuno para o professor fazer uma avaliação diagnóstica, para entender o quê? Quais são os conhecimentos prévios que a criança, né, no caso as crianças têm. Então, a partir dessas informações colhidas, né, de interesse do aluno de fato, por onde o professor vai traçar o caminho de ensino, né, desenvolver a aprendizagem significativa na criança. Então,
Essa estratégia de ensino essa estratégia é ideal, mas pouquíssimas instituições de ensino têm essa abordagem, né? Porque envolve uma equipe interdisciplinar, ou seja, envolve todos os professores da mesma turma nesse processo, desenvolver o mesmo tema, né? E cada pessoa envolvida agrega seus conhecimentos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, logo que se conclui é que tanto o professor quanto o aluno, ambos têm algo de valor a acrescentar no ensino, né? Porque são informações vividas, né? Orientadas dentro de um currículo comum, né? De aprendizagem, né? Para que se torne a aprendizagem bem unificada. Então, a ideia do coletivo, do grupo de discussão sobre o tema é muito enriquecedor, né? No ensino direto e tradicional. Então, agora, durante esse processo, o professor vai perceber que a criança, por exemplo, não conseguiu compreender o tema abordado, né? Então, esse profissional, ele deverá o quê? Colher evidências que justifiquem suas dificuldades para compartilhar com os seus responsáveis em uma reunião, tá? Então, desta forma, ambos os lados devem traçar ações em parceria para que o desenvolvimento adequado às necessidades da criança. Então, a criança com dislexia, por exemplo, ela fica prejudicada no seu processamento fonológico, tá? Então, o que os pais e professores precisam estar atentos, né? Primeiramente, eles precisam estar atentos no tempo de atenção que a criança tem, né? Em momento que precisa de concentração para fazer uma atividade, né? Então, quais são os primeiros sinais que a criança apresenta, né? Falta de atenção, falta de memória, falta de organização. Então, é nesse ponto que as práticas psicomotoras educacionais vão atuar no sistema psicomotor da criança, para que ela tenha um excelente desempenho acadêmico. Mas o que seria consciência fonológica, né? É uma habilidade, né, que a pessoa tem em identificar, por exemplo, rima, aliteração, né? Por isso está ligado diretamente ao progresso da aquisição da leitura, né, e da escrita, né, que são exigidos lá no começo do ensino fundamental 1, ou seja, nos anos iniciais da segunda infância. Então, a consciência fonológica é um processo que tem que desenvolver na criança para ela ser capaz de perceber semelhanças sonoras no início ou no final das palavras, né? Então, fazendo essa relação entre os grafemas e os fonemas. Então, por exemplo, a criança disléxica, ela não tem uma leitura fluente, né? Por exemplo, uma frase onde ela deveria ler: a menina brinca com os seus amigos. A criança disléxica, ela lê a frase de forma silábica, ou seja, a menina brinca com seus amigos. Então, essa forma quebrada de leitura, ou seja, do significado das palavras, faz com que ela perca o sentido da frase, né? Interferindo, consequentemente, na compreensão da leitura, né? Da sua leitura. Então, por isso, a importância desenvolver a memória pelo reconhecimento visoespacial, pelo reconhecimento fonológico, né? Para fazer com que a criança aprenda a codificar e decodificar as palavras. Então, é um processo de ensino diversificado com a criança para que ela comece a associar as imagens às palavras, né? Através de um trabalho que desenvolve a memória visual e espacial. Então, resumindo, o que seria a dislexia, né? Então, dis significa distúrbio. Lexia, a palavra vem do léxico. Então, ou seja, a criança disléxica é aquela pessoa que tem um distúrbio biológico no campo lexical das palavras. Então, temos 2 pontos para serem desenvolvidos, né? Então, primeiro é a consciência fonológica, que é quando a criança ela consegue fazer a conversão do grafema para o fonema, e o lexical da palavra, que é o reconhecimento visual da palavra. Então, assim, para a criança ser um leitor fluente, o que ela precisa? Ela precisa associar a imagem com a palavra. Por exemplo, desenvolver um trabalho a partir do conhecimento da criança, né? Ou seja, o professor ele deve fazer um levantamento das palavras que a criança já conheça. Então, a partir disso,
ela apresenta aos alunos as palavras de duas maneiras, de forma visual, né, para despertar o grafema da palavra, e de forma visual, para despertar a memória espacial. Então, dessa forma, a criança ela vai começar a associar as novas informações com os seus conhecimentos prévios, né, já adquiridos, tá? Então, um exemplo que justifica o potencial da memória de uma pessoa é fazê-la ler um texto escrito por números e letras. Vocês conhecem? Então, quando a pessoa consegue ler um texto dessa forma, significa que sua memória visual e espacial estão bem desenvolvidos e, consequentemente, sua atenção está adequada para interpretar o significado do texto. Então, é muito forte essa questão da representação das letras e dos símbolos, né? Então, uma pessoa disléxica, ela distorce o significado que ela está lendo, né? Então, o caminho fonológico é uma maneira inicial de fazer a criança começar a decodificar o som através das letras, né? Então, qual é a diferença entre atraso na linguagem, né, e dificuldades na linguagem, né? Por exemplo, o meu filho tem atraso na aquisição da linguagem, né? O que eu mais ouço, né? O que isso quer dizer? É quando a criança, ela demora a falar. Logo, assim, ela possui uma defasagem no seu desenvolvimento de vocabulário, né? E muitas das vezes esse problema está associado com o quê? Interferências externas, como um ambiente com pouco estímulo, uma falta de relação social. Então, quando a criança apresenta troca de fonemas, ela tem um distúrbio de comunicação, ou seja, é um distúrbio fonológico que precisa ser tratado com um profissional, né, o conhecido fonoaudiólogo. Então, os pontos que precisam ser abordados em crianças que têm dislexia, né, ela apresenta o quê? Alteração no processamento fonológico, ela tem uma leitura silábica e não segmentada, ela tem um histórico de atraso na fala, assim, e tem dificuldade de compreensão na leitura. Então, ela tem erros ortográficos, né, persistentes, né, como letras, por exemplo, letras espelhadas. Então, no início da alfabetização, a gente sabe que é comum a criança confundir o número 3 com a letra E, né? Mas dentro de uma palavra, a criança já deve começar a entender o que é letra e o que é número, né? Por isso a necessidade de sistematizar o processo de leitura, né? Então tem um filme que eu gosto muito chamado Como Estrelas na Terra. É um filme que mostra um professor jovem observando o comportamento diferenciado de uma criança dentro de sua sala de aula. Então, o profissional ele acaba visitando os pais dessa criança para entender a sua realidade de vida. E a partir dessas informações colhidas, ele começa a fazer um trabalho diferenciado, né, com a turma, sem que esta criança fique em evidência, claro, né? No entanto, aqui, a criança ela percebe que ela está sendo acolhida, né, nesse novo método de abordagem desse professor e fazem se interessar pelos estudos. Então, o interessante disso tudo é que os pais não conheciam as dificuldades de aprendizagem do seu filho, né? Pensando que o filho não queria conseguir aprender os conteúdos da escola, como os colegas da turma, né? Mas o que o professor fez? O professor explicou aos pais que a criança era muito inteligente, ou seja, ela tinha seu cognitivo bem desenvolvido, né, e preservado, mas precisava desenvolver seu lado motor para orientá-lo na leitura, na escrita, né? Porque a criança tinha dificuldade de decodificar as letras. E o que isso aconteceu? Consequentemente, percebeu o sentido fonológico e a sua compreensão de leitura. Então, assim, para os pais entenderem o distúrbio que o filho tinha, ele exemplificou pedindo para o pai da criança ler as instruções de um jogo que estava na caixa do brinquedo, escrito em chinês, né? E o pai logo disse que era impossível, né? Já que não sabia ler a língua, né? Então, agora falando um pouco sobre a disgrafia, o que isso quer dizer? A criança com disgrafia, ela tem prejuízo na grafia, ou seja, ela comete erros ortográficos na sua escrita. Então, o hábito de leitura permite a memorização das palavras. Então, o que facilita o que é? A ortografia, né? Principalmente nas partes das regras gramaticais. Então, a desortografia é consequência de quem tem dificuldade de leitura, né? Então,
esse prejuízo ele faz parte também de uma pessoa com dislexia, né? Então, assim, um exercício muito bom para fazer isso é pedir para a criança ler os diversos cartazes, né, que ela possa encontrar na rua, né? Porque são fontes de escrita diferentes, né? Então, para que a criança perceba como uma mesma palavra pode ser representada de forma diferente. Diferente, digo no sentido que começa uma percepção da escrita de forma cursiva também, tá? Então, sabemos que lá no início da alfabetização é muito comum as crianças trocarem, né, as letras por representações múltiplas, né, como macarrão com 2 R's, trocar C cedilha com S. Então, a importância da prática da leitura para que a criança memorize a escrita pela prática da memória visual é importante, sempre associando o grafema com o fonema, tá? A importância da leitura. Então, muitas vezes quando tem um ditado, a criança escreveu o que a professora fala. Ela escreve de acordo com o que ela escuta, né? Mas não é bem assim. Nesse momento, a criança ela tem que já ter uma memória visual, né, da palavra, pois a sua representação ortográfica é diferente do fonema. Então, outro exemplo, pode ocorrer também omissões de letras, né? A criança ela não percebe sonoramente todas as letras do fonema. Então, o que acontece? Ela acaba comendo, né? Assim a gente fala, comeu, tá com fome, comeu a palavra, a letra. Então, essa desortografia da criança, ela percebe a marcação das palavras dentro de uma frase. Ela tem essa dificuldade, né? Como se fosse um segmento único, né? E isso é muito comum quando aprendemos um novo idioma, né? Mas para uma língua materna isso não seria frequente, né? Então, de forma geral, os responsáveis devem estar sempre observando a intensidade dessas trocas ortográficas, tá? Então, tem a questão, né, outro exemplo, dos fonemas surdos e sonoros, né? A troca do T, D, V, F. Por isso que o professor tem que estar atento, né? Nessa intensidade dessas trocas, né? Como também o fim, né? De saber se a criança está com distúrbio ou dificuldade de aprendizagem, né? Pois tudo que sai do padrão é um indicador, né, que se deve procurar um profissional de saúde para analisar o grau, né? Os motivos dessas supostas dificuldades de aprendizagem por interferência interna da criança, né? E por um outro ponto importante é ficar atento ao lado emocional da criança, porque ela pode se retrair, né, de acordo de como ele é abordado esses erros ortográficos, né? Ou porque ela acaba tendo uma sobrecarga, né, de estudo. Então, assim, o papel aqui do Aprendiz Educa é justamente aliviar essa carga de estudo, né? Criando o quê? Estratégias para facilitar essa rota, nessa trajetória educacional, com a ajuda da família na rotina escolar da criança. Então, se você gostou desse tema de hoje, né? Eu fico com alguma dúvida, deixa seu comentário para que possamos abordar nos vídeos o que você realmente precisa saber sobre as dificuldades de aprendizagem e como são as práticas psicomotoras educacionais para crianças de primeira e segunda infância, tá? Então, aguardo seus comentários, um grande abraço e te espero no próximo vídeo, ok? Combinado? Tchau!